Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Dia 21. Como a Bíblia chegou até nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Deus, em sabedoria e soberania, dirigiu seus servos para escreverem sua palavra, de formas diferentes em épocas diferentes. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram inspirados por Deus e juntos compõem a sua palavra. Os judeus consideram o Antigo Testamento como escrituras sagradas e aceitam a seguinte classificação: a Lei Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os escritos: Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos começaram a escrever sua história e ensino, e aos apóstolos escreviam cartas para fortalecer as igrejas. Com o passar do tempo, alguns livros eram aceitos como parte das Escrituras Sagradas, sem discussão. Os primeiros líderes da igreja tiveram que definir quais escritos deveriam ser aceitos e quais não. Daí surgiu a terminologia, o cânon das Escrituras. A palavra cânon significa régua, vara de medição, regra. Os líderes aplicavam regras para medir e reconhecer a autenticidade dos livros. No ano de 397 d.C., houve um concílio que reconheceu 27 livros do Novo Testamento como os canônicos. Hoje temos a seguinte divisão dos livros do Novo Testamento: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos: Atos dos Apóstolos, Cartas do Apóstolo Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Cartas gerais: Tiago, Hebreus, 1 e 2 Pedro, Judas, 1, 2 e 3 João. Profecia: Apocalipse. É importante notas que os livros das Escrituras Sagradas já eram autênticos e não foi a igreja ou os seus líderes que definiram esta autenticidade. Ela já existia desde a inspiração divina sobre seus autores. O teste aplicado para a formação do cânon foi o seguinte: a autoridade do escritor, o conteúdo do livro, que deveria comunicar a revelação de Deus, a aprovação e aceitação das igrejas. Impressionante a forma como Deus dirigiu seus servos, desde a escrita até a formação do cânon, e a unidade e interligação que existia entre esses livros. A Bíblia realmente é um grande milagre de Deus a nosso favor. A descoberta dos manuscritos originais foi a outra evidência que Deus preservou para que a sua palavra chegasse até nós. São milagres que revelam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nos próximos dias, estaremos aprendendo como devemos estudar e conhecer a palavra de Deus, e como resultado, teremos muito mais intimidades com Ele e viveremos de acordo com a sua vontade. Ame a Bíblia. Louve a Deus por ter a sua palavra em nossa língua. Valorize a palavra de Deus. Fale com o Senhor. Primeiro, louve-o pela forma miraculosa como a sua palavra foi preservada. Segundo, diga ao Senhor que você quer conhecer profundamente a sua palavra. Terceiro, diga ao Senhor que você vai diariamente estudar a Bíblia.